Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Hoje a gente dá início à nossa quarta temporada e a gente vai falar sobre muita coisa bacana por aqui. Tem ex-advogado, ex-publicitário. Eu queria apresentar aqui para a nossa audiência, Giovanni Miléo. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigadão, Jonas, pelo convite. Que bacana começar o ano assim, né? Legal, bacana bater esse papo aqui. Walter Durães, da Durães Distribuidora, e um prazer para a gente receber por aqui. É um prazer nosso a gente sempre interagir, bater um papo. Como falou aqui o Miléo, começar o ano com boas energias. Boas energias, né, cara? Baiano. Baiano, sou natural de Jequié, na Bahia. Olha aí, rapaz, baiano, Giovanni. Baiano não nasce, estreia, né? Mas eu me sinto santareno, eu tenho 27 anos aqui. Eu esqueci de tava na Bahia, como é que parou pra cá? Cara, eu sou de formação advogado, meu plano de vida era ser juiz, mas aí, por as histórias que Deus escreve na vida da gente, minha família tem empresa em distribuição em Manaus, e eu fui para lá passar um tempo com eles e surgiu uma oportunidade de uma empresa aqui em Santarém em 1996. Aí a gente veio para cá com outro desafio, que é ser empresário. Empresário da... Giovanni também é empresário agora, né? Sim. Ficou muito tempo na publicidade. Porque quando a gente trabalha na área de propaganda, publicidade, a gente acaba entrando na empresa, conhecendo, montando estratégia, já é meio empreendedor, né? E depois a gente saiu, montou o negócio, e hoje a gente trabalha online, ligado sempre ao varejo. A gente, há 4 anos, definimos um nicho que é farmácia, e a gente criou uma metodologia que acelera a farmácia para crescer 10 vezes mais. Aí chama Farmácia 10X, inclusive tem o mesmo nome. Isso. Vocês dois trabalham, basicamente, convidei o Giovanni para bater esse papo aqui com a gente, porque são duas pessoas, dois empreendedores que fazem distribuição, né? O Giovanni faz distribuição para o Brasil inteiro dos produtos dele digitais, né? E o Walter com essa logística toda. Agora eu imagino, Walter, essas cidades aqui eu já andei quase todas aqui por perto. E eu conheço como é que é isso por aí. Como é que é quebrar essas barreiras aí para fazer distribuição em tanto lugar, assim? Então, a nossa região, eu acredito que seja um case no Brasil, porque você tem várias modalidades, várias dificuldades. Por exemplo, tem áreas que você tem que colocar o caminhão, atravessar na balsa e de lá entregar, né? Tem áreas que só vai o barco, que você lá, os donos do barco alugam carros e fazem. Tem lugares que tem comunidades aqui próximas que no verão tem que pegar aquelas barquinhos pequenos que aqui na nossa região chama Bajara para entregar. Tem áreas que você passa lá no Jacarecanga, você passa por dentro de uma reserva indígena. Tem áreas como lá no Cripurizão, que é um garimpo, que você para ir lá no inverno. Então assim, a nossa região eu acho que é a logística mais complicada do Brasil. Mas vocês estão há quanto tempo? Quanto tempo no mercado já? De 96 para cá são 27 anos. Deixa eu contar uma historinha para você. Antes do asfalto, para Rurópolis, era chão, você lembra disso. E tinha na ladeira do Najá, na região do Najá, vinha enxurrada e cortava. Então isso passou naquele tempo, anos 2000, sei lá, 2000 e pouco, cortado, a gente tinha que mandar a mercadoria. Tinha um caminhão que ficava em Itaituba, a mercadoria de barco para Itaituba, carregava para voltar para atender Rurópolis, tal. Nossa, cara. Hoje não se tem mais isso, que é asfalto, né? Mas imagina aí as dificuldades que a gente passava. Caramba. E o Giovanni faz a distribuição para o Brasil de produtos digitais, né? Produto digital é mais fácil de distribuir. Opa, verdade. Que aí manda o login e senha, é automatizado, a pessoa acessa. Vocês atendem quantas cidades, Giovanni? Uma média hoje. Em cidade, eu não sei, Luiz, a gente tem 1.200 alunos, mais ou menos, em todos os estados, até no Acre. Vocês estão em todos os estados da federação, né? Estamos em todos os estados. Giovanni tem uma empresa bem bacana de cursos de consultoria também, né, Giovanni? Para farmácia 10X. É específico para o nicho de farmácia. Bem legal. Fala um pouco aí para a gente, Giovanni, do teu empreendimento. A gente percebeu que... eu conheci há uns anos atrás a metodologia, a forma de pensar do Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos onde é a sede das empresas de tecnologia, né, que trazem inovação e tudo mais. Apple, Google, Meta, que é a dona do Facebook, Instagram. E aí essa cultura de startups, dessas empresas que elas começam pequeno,
com uma possibilidade muito grande de escalar, a gente começou a trazer para o varejo. E aqui em Santarém, a gente começou a gente fazer consultoria para vários ramos, papelaria, padaria, quase todos os principais players do mercado aqui do varejo, a gente atendeu em consultoria. Supermercado, farmácia, e a gente percebeu que essa metodologia acelerava mais rápido farmácia. Farmácia tem uma combinação de elementos que favorece a gente acelerar mais rápido. Tem muita informação. São poucos negócios que têm tanta informação quanto farmácia. Existem consultorias mundiais, como a IQVIA e Close-Up, que as grandes redes, Pague Menos, Raia Drogazil, Extra Farma, a Drogaria São Paulo, as maiores redes do país, todo dia eles transmitem a venda, o valor que comprou, o valor que vendeu, para essas grandes consultorias. E essas consultorias processam esses dados e devolvem a informação do mercado. Olha, na tua região, o que mais vende são esses produtos, o que está aumentando, o que está diminuindo, o preço médio. Isso os grandes têm essa informação. E a gente começou a levar a informação para o pequeno. Então, a combinação de coisas que a farmácia tem que ajuda a acelerar mais rápido. O farmacêutico, o atendente na farmácia, ele tem um relacionamento muito grande com o cliente. Às vezes é no bairro, na comunidade, a maioria dos nossos alunos estão em bairros, cidades do interior. Pra você ter ideia, existem menos de 10 mil hospitais e existem mais de 120 mil farmácias, segundo o Sebrae, e segundo a IQVIA e Close-Up, umas 90 mil. Deve ter uma diferença de metodologia, né? Sim. Então, existem quase 10 vezes mais, né, farmácias do que hospitais. Então, primeira dor, geralmente na comunidade você vai procurar o farmacêutico, você vai ter a farmácia. Esse relacionamento, a influência é muito grande para você indicar um produto, para você receitar, para você é muito importante. É quase como um médico, é o médico, né, em muitos lugares, né, o farmacêutico, né? Ele acaba, assim, não que ele prescreva medicamento que é tarjado, mas ele dá uma orientação, ele indica para o médico. Contribui, né? Então, essa influência é muito grande. O supermercado, por exemplo, não tem essa influência. O supermercado é um autosserviço assistido. A farmácia é um autosserviço total, o supermercado. E a farmácia, ao contrário, é um autosserviço assistido. Então, tem influência, tem relacionamento. Você tem margens ainda boas, porque todo varejo é muito competitivo. Então, as margens vão reduzindo. Não tem mais as margens que tinha 20 anos atrás, 10 anos atrás. Todo varejo está achatando, né? Mas ainda são margens boas. Tem frequência do cliente na loja. Em média, a gente vai 2 vezes à farmácia todo mês. Imagina uma loja de colchões, que é um varejo especializado, uma loja de eletro, para você trazer um cliente, né? Você faz muita propaganda, muita promoção. E farmácia não, você tem a frequência, tem produtos... E farmácia hoje vende até remédio, né? Vende de tudo. A gente tem aqui na nossa cidade, inclusive, farmácias que vendem ração. Você chega lá e tem muitas necessidades que você atende na farmácia. E essa ração você é a Pedigree. Nós vendemos aqui. Olha aí. Que é um case de venda, de desempenho. A gente começou bem modesto e acaba sendo uma conveniência, porque a dona de casa tem um sachêzinho do cachorrinho dela lá, que às vezes é o bibelô da casa. Então, faltou à noite. A farmácia está aberta. Sim, está aberto, é verdade. Então, esses serviços todos, hoje a farmácia, você pode fazer até 50 exames dentro da farmácia. Na pandemia ficou claro a importância da farmácia nesse ecossistema de saúde, né? Você tem o plano de saúde, você tem o SUS, você tem a farmácia, você tem o médico. Então, todos esses serviços de saúde, a farmácia foi muito importante. As grandes redes abriram para vacinação, tem farmácia que faz serviço de vacinação. E aí, por tudo isso, a gente consegue levar aquela informação de ponta, como é que eu precifico, qual é o produto certo. Uma coisa que acontece ainda que precisa ajustar é assim, a indústria produz e ela precisa ter uma informação mais rápida ainda de como está vendendo no varejo, porque não adianta produzir algo que parou no varejo. Uhum. Então precisa ter uma conexão melhor com isso. É a Scantec que faz também nas farmácias ou não? Não é a Scantec. Quem mede do nosso segmento que ele estava falando aí é a Scantec, que a empresa oferece, por exemplo, no supermercado tal, ele vai ter alguns incentivos, verbas, para concordar em passar essas informações, se integra o sistema online,
para a Scantec. E aí consegue toda essa... No caso da farmácia, a iCube e Closap, as duas consultorias. Então, na nossa é o Scantec, que as indústrias acabam... Olha só como interessante. A gente está falando aqui de informação, né? E olha quanto isso é importante, né, Walter? Então, isso fica, por exemplo, a indústria lá quer saber produto tal, qual a região, qual o segmento que compra mais, qual a loja em tal lugar, e colocar uma promoção exclusiva para aquela loja. Ó, no dia tal, cadastra lá e vem direto no sistema e já aparece a promoção, e aí a indústria, ou através do distribuidor, ou diretamente, reembolsa o supermercado por aquelas ações. Então, a margem de conhecimento e de manobra fica fantástica. Diz que o petróleo do nosso tempo é informação. São os dados, né? São os dados. É uma expressão em inglês, data is the new oil, né? Os dados são é o novo óleo, o novo petróleo. E o empreendedor, Walter, ele precisa dessa informação, ele também precisa saber utilizar, né? Sim. Como ele vai usar isso de uma melhor maneira, como ele vai se beneficiar, como ele vai pegar todo esse elo de informação e transformar isso aí em produto, em resultado, né? Resultado. Internamente, nós instalamos já tem algum tempo um sistema de informação chamado o BID, é o BI. Esse BID nós temos Esse programa é fantástico. Né? É da Microsoft agora, acho que é da... Não, várias empresas já fazem, né? Fazem, Então, o BI, ele puxa as informações do teu sistema do jeito que você parametriza e ela te dá isso de forma automática. E também, assim, eu quero saber... Você até pode, no seu sistema, achar aquela informação, mas no BI você já parametriza e fica de forma automática, jogando no teu e-mail. Personalizada, né? Personalizada. Então, por exemplo, nós tivemos uma reunião ontem, no fechamento, e aí eu pedi uma informação para o meu gerente comercial. Isso aqui. Disse, não precisa fazer isso, faça uma planilha. Ele disse, não precisa. Aí acessaram lá o BI aqui de forma automática, instantânea e rápida. Então, é realmente esse processo que como é que fala? Compartilhamento, treinamento, para as pessoas poderem utilizar a informação, a tecnologia. E aí nós já estamos agora num patamar de coisas que a inteligência artificial dentro disso aí, quer dizer, é uma disrupção, é um fenômeno que a gente não consegue nem dimensionar. Isso vai muito longe, a inteligência artificial vai muito longe. Porque aí já ultrapassa o homem no processo. A inteligência artificial, ela vai acelerar. Já traz as análises para você ter tomar decisão com mais informação, com qualidade. Né? A inteligência artificial ela é um produto, né, que veio realmente para somar. Eu não consegui encontrar alguma completa, mas eu sempre digo assim, 90% tá. Aí ela depende daquele. Aí quem sabe fazer o toque humano ali, final, esses aí sai do quadrado, realmente faz toda a diferença. Mas essa que a gente tem acesso é engatinhando. Existe hoje tecnologia de inteligência artificial muito complexa, inclusive aquele professor Rock, careca, sim. Ele estava fazendo uma análise sobre a projeção Não sei porque ele falou, aquele professor Rock, careca. Eu olhei assim. Aquele. Não sei. Ele é fantástico. E aí ele fazendo essa análise do imponderável quando os países que já estão usando uma tecnologia militar, um drone daquele. Sim. Para selecionar. Às vezes tem trava de utilização, mas ele diz que no continuado da situação pode passar essa decisão de atacar, não atacar ali para a inteligência artificial. Exatamente. Os filmes, né, preveem esse... Exatamente. É o Skynet, né? O Skynet. Tinha uns serviços que eu executava aqui na empresa, a gente levava em média, para fazer 2 semanas. Depois que saiu algumas inteligências artificiais, eu consigo fazer em 6 horas. O serviço de 2 semanas eu consigo fazer em 6 horas, hoje em dia. Com o uso da inteligência artificial. A transformação que isso exatamente. Em desempenho e produtividade, que gera riqueza. E acertabilidade, né? Não depende realmente produtividade, emprego, tecnologia. Isso é que gera riqueza, conhecimento, desenvolvimento. Então, Walter, a gente estava falando da questão do sistema de informação. Como é que é gerenciar mais de 7 mil produtos? E depois eu quero perguntar para ele, ele vai falar o nome de todos aqui para a gente. Brincadeira. Como é que é, Walter? Como é que deve ser um sistema bem robusto, né, para fazer tudo isso, né? Aí
já é o WMS, né? Que todo o depósito ele é dividido em ruas, apartamentos e andares, aquelas prateleiras. Então, o WMS, ele sabe, se você disser produto biscoito tal, onde é que ele está? Aí ele vai dizer tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, validade. Então, em cima disso, aí você pode puxar, digamos, a gente tem um parâmetro que nós fazemos o seguinte: os produtos que a gente vê que o estoque, a venda não está batendo, aí com auxílio desse WMS você puxa e aí você começa a fazer ações. Então a gente começa com ações de 10%, de 20%, de 30%, de 50%, para justamente não perder. E também, juntando a parte econômica e sustentabilidade, a gente tem uma feirinha que a gente vende esses produtos que estão com a validade mais próxima para as pessoas ali do bairro. E quando chega num patamar, a nossa orientação é desperdício zero. Então, quando chega num patamar que não dá mais para ir, a gente distribui, para que não se jogue fora e não desperdice. Que coisa bacana isso, Giovanni. Perfeito. Eu vejo assim... É alimento, né? É uma visão, sei lá, romântica, mas num mundo onde quantas pessoas morrem de fome, e aí você deixar uma comida estragar, sendo que ela pode alimentar alguém, você já fez tudo economicamente que você podia fazer. Não tem mais nada para fazer. Só jogar fora. Então aí você pega e faz alguma coisa de útil e de benéfico para a comunidade, né? Legal. Muito bacana, muito bacana. E não tem lá na farmácia 10X, Giovanni? Lá não estraga o produto, né? Tá. Recicla, tem muito, não. Vence muito. Mas lá não dá para distribuir, quer dizer, dá. Tem perdas também muito grandes. O que acontece? Quando você falou 7.000 produtos, a gente usa um termo que é o SKU, que é o Stock Keep Unit, né? Sim. Que são 7.000 itens diferentes, códigos de barra diferentes. Se você for ver quantos produtos deve ter a distribuidora, são, né? Se você tem ideia, assim, 500 mil? Não, a minha não, em torno de... É porque nós somos distribuidores especializados, então a gente não trabalha, por exemplo, um varejo, um supermercado. Então, nosso nicho de produtos é grande, assim, porque a gente trabalha com muitas empresas. Sim. Então, a gente tem 3 pastas de venda, então... Mas vai aí, uns 7.000 itens, por aí. Pois é, os 7.000 itens são diferentes, né? Sim, aí, sim. se você for contar em unidade, cada um aí passa de 100.000 tranquilo, né? Você em fala... unidade. As unidades globais do estoque? Isso. Aí muito mais do que isso. Muito mais. Qual foi o teu produto 1? Lembras? Lembro, sim. Eu vim para cá por causa do café. Não sei se vocês lembram aqui, o Café Maratá. Sim. Foi com ele, inclusive a empresa, você vê a transformação, né? A gente era conhecido no mercado Maratá. E aí, o mercado foi mudando. E esse produto, hoje, o Maratá, já tem mais de, acho que 8, quase 10 anos que a gente não vende mais ele. Então, hoje a identidade é o quê? A Durães. Então, a gente passou nesse processo de crescimento e transformação. Então, o café foi que a gente começou aqui, foi aqui o meu estágio, né? Comecei com a empresa, tinha uma empresa aqui, que era uma empresa pequena, estava em dificuldade, aí o grupo comprou e eu vim para cá, caído de paraquedas recém-formado, aqui em 1996. Durã, você falou que seus clientes não são grandes redes de supermercado, é o pequeno varejo? Não, a gente atende no oeste do Pará todo o segmento, então a gente atende... Farmácia com a linha de conveniência, ração. Sim, a gente atende de clientes lá de Jacareacanga até o Castelo do Sonho, até Altamira, então todo o oeste do Pará, de todo o segmento. Varejinho pequeno, pirangueirozinho, que os que chamam quiosque, né? Quiosque. A farmácia, a gente tem 2 linhas até o Atacadão e Açaí, 2 linhas de produtos nossos, que são distribuidora, empresa japonesa, que a gente distribui, que é o Nissin, e o Ajinomoto, nós é que atendemos eles aqui. Okay. Então atende todo Você visita essas... Chega um pouquinho, só assim, tá. Ele ficou muito de lado, João? O Giovanni Sama. Tá bom, né? Sim, tá. Você faz visita? Já visitou esses locais? Sim. Você fala com uma propriedade assim no homem, vai lá. Você fala. Olha, podia ter visitado mais. É porque às vezes a gente fica na parte administrativa, que nós temos
também reuniões com as indústrias, convenções, então acaba... Tendo estratégia, O que é que eu fiz, né? A gente tem os supervisores, tem os gerentes, e eles vão lá e reportam. Esporadicamente a gente visita, que é bom, né? Você sempre está vendo o mercado, se preciso... Tem que estar no estratégico, né? Que Sim, não é um negócio mas precisa visitar. O olho a olho, o relacionamento, ele é de uma importância fundamental, principalmente com o médio e pequeno. Então, muitas vezes, o relacionamento com o vendedor, com o promotor, com a empresa, ele, quando é uma condição pequena que está mais cara, ele aceita. Por quê? Por causa do relacionamento, prestação de serviço, isso é fundamental. Principalmente nós somos latinos, né? O latino... Você gosta de ver, de olhar, de pegar, de apertar a mão, né? Sim. Isso é importante. Então, é essa construção que, por exemplo, entrar a Durães e uma empresa de fora, está na região, relacionamento, conhecimento. Por exemplo, você falou, né, a pesquisa no meu nome. Então, as pessoas sabem quem é o Walter, sabem a história do Walter. Então, acaba dando uma preferência. Tem alguns clientes que não, que eles querem dinheiro. Mas não é a maioria. Né? Não, mas a maioria é dessa forma. Giovanni, a gente sabe, quando você fala de publicidade, também da importância do nome, né, para a marca do produto, para o crescimento, para a valorização. Né? Eu já vou falar sobre isso, mas é só pegando um gancho aqui sobre diversidade, né? Você falando de 7 mil SKUs, é que para a gente em farmácia, e deve ser semelhante também no seu mercado, o que aumenta a venda do varejo pequeno é a diversidade. Quantos SKU eu tenho para atender cada necessidade que alguém vai à farmácia? Então, hoje a gente consegue, olhando as fotos da farmácia, estimar o faturamento da loja. Por quê? Uma loja de rede, uma grande rede, vende em média 750 mil por mês. Ela tem 15 mil SKUs. São 15 mil códigos de barras diferentes. Quando você vai para uma loja, uma rede de farmácias regionais, ela trabalha em torno de 7 mil SKUs, vende em média 350 mil. E o pequeno varejo tem em torno de 3 mil SKUs, a farmácia independente, e vende aí de 60 a 80 mil em média. Então, 80% do sucesso de uma farmácia é a diversidade do mix para atender aquela população em volta da farmácia, né? Em média, é uma farmácia para cada 2 mil habitantes. Então, aquele bairro que eu estou, aquela comunidade que eu atendo, quais são as necessidades dele que eu tenho que ter em diversidade na loja? E algumas iniciativas do varejo farmacêutico é o próprio distribuidor disponibilizar o estoque dele de maneira online para a farmácia. Então, a gente tem alguns aplicativos hoje, como Farmácias App, eles criaram uma ferramenta chamada Docas. E 2 distribuidoras de medicamentos, a Panfarma e a Santa Cruz, elas fizeram esse aplicativo, então a farmácia consegue vender produtos que não tem fisicamente na loja. Então, o cliente pode comprar online e aparece lá sob encomenda. E aí o cliente pode comprar aquele produto que não está na loja, mas vai ser faturado para ela e vai ser entregue direto na casa. Então, a distribuidora, essas 2 distribuidoras conseguiram levar mais diversidade para o pequeno varejo. Uma ideia muito bacana. Isso também acontece? No nosso campo não. No nosso campo assim não, mas parecido. Mas isso olha só, o japonês da Toyota criou o Just in Time. Você fabrica e vende à medida que chega. Como é o nome disso aí? Porque você está vendendo nem o que chegou. E nem o que chegou então, ainda. Você vê a transformação que a tecnologia... A gente chama de prateleira infinita. Infinita. É porque o japonês da Toyota, ele revolucionou o mercado, porque esse sistema de just-in-time, a montadora é uma linha de produção que os fornecedores não tem estoque, é estoque zero. Então, eles vão chegando à medida que o carro ia ser montado. Olha a coordenação, tanto de item e tal. Aqui interessante, né? A prateleira infinita, a tecnologia, geralmente ele condiciona o quê? 1, 2 dias para entregar, né? Isso. Sim. Então, dá um prazo. Fantástico. Sim, mas os são bem parecidos, assim, né? Assim, no nosso caso... O conceito central, acho que é quase o mesmo, né? Mas, assim, alimentos... Tem algumas redes que elas estão... Grandes redes, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas elas têm varejo, tem atacado junto e tem os app dele que o camarada pode fazer o pedido, chega lá, pega o pacote, tem alguns casos que entrega. No nosso caso, a gente não tem varejo, o nosso é só distribuir para os clientes. Então,
o movimento que tem é um site em que a indústria ela está criando esse movimento, está muito inicial, somente no nosso mercado, você sabe, as pessoas não têm tanta informação, ainda é bem elementar. Então, as pessoas ali entram no app e ela faz o pedido lá no site e a gente é informado para entregar. Existem várias iniciativas, eu acho que isso vai ter que... As multinacionais, né, tem a Rex, que tem uma iniciativa dessa, a Ginomoto junto com outros. Então, tem várias iniciativas de justamente prevendo a escalada do futuro, né, que isso vai para funcionar. Eu acho que no momento aí vai ter que ter a competição, né? Junta aqui, esse aqui, com esse aqui, faz um negócio mais robusto, em que oferece uma solução para o cliente ele mesmo pedir. Sem a interferência, o vendedor ficaria como um consultor. Existem mercados mais modernos, para a Inglaterra e outros, que funciona isso de forma... Eles já estão muito à nossa frente. O vendedor fica só como um gerenciador da loja. Ele vai ajudar o negócio do cliente a pedido, desenvolver. tudo é sistema com sistema, ou talvez negociar uma ação diferenciada, porque o sistema também diga assim, entre aspas, é um burro com a memória gigantesca. Então, ele já com a inteligência artificial já está quebrando isso, mas às vezes é uma negociação diferenciada que você faz, que se você puxa o histórico de venda, não é assim. Mas ali pelas ações, pelo tipo de negociação, por brinde, por propaganda, vai se gerar uma demanda que nós não temos histórico. Então, precisa do feeling, do sentimento do comerciante, para poder bolar essa estratégia. Quando existe tem um produto, assim, para os dois, né? Se tem um produto, ó, não é um produto que me traz muito retorno financeiro, mas eu preciso ter esse produto para distribuição sempre. Tem isso? Tem, com certeza. Você pode, depois fala. Para medicamento, a gente tem os medicamentos de referência e tem o medicamento genérico e similar. O genérico é uma revolução para o país, para o tratamento de saúde, ele é mais em conta para a pessoa seguir o seu tratamento. Sai mais barato, é uma economia de 30% a 40%, e ele deixa uma margem melhor para a farmácia. Tem o varejo farmacêutico, a farmácia independente, tem prazo para pagar, enquanto o referência é praticamente à vista, um prazo muito curto e as margens são menores. Então você precisa ter o de referência, precisa ter o genérico similar, você vai trabalhando com essas margens. Quando nós fazemos promoção, você tem que fazer a promoção em alguns itens que são as marcas consagradas, que estão na televisão, que a gente conhece, os nossos pais usavam, a gente usa. Então, se eu fizer promoção, tem que ser com marca consagrada. Se eu fizer promoção com um produto desconhecido, ninguém vai sair de casa para ir comprar. E como eu perco, né, uma parte da margem nesse produto consagrado, eu preciso recuperar em outros. Eu tenho que fazer a venda cruzada. Eu faço a promoção no item e qual é o complementar dele? Esse produto complementar eu tenho que recuperar a margem. Então, fazer promoção com técnica, você traz o cliente para a loja, conquista o cliente com atendimento. A gente pode trazer com promoção, mas conquista com atendimento. No final, a gente tem que ter margem para cobrir os custos. Né? Não pode ser promoção, tem que ter estratégia. Eu vou dar um exemplo conceitual, que talvez fica mais fácil. Existe a necessidade, por exemplo, tua esposa acabou o açúcar. Sim. Tem que ir lá comprar o açúcar. Então, se o supermercado não tem o açúcar, ela, quando tem necessidade, que é uma obrigação de ir, ele não vai lá quando não tem. Mas aí ela vai lá e tem os produtos de oportunidade, que ela vê bem arrumado, pô, tem um açúcar, pô, mas eu vou fazer um bolo, então pega aqui essa mistura para bolo. E tem um impulso. O impulso é aquele produto que é uma regalia, tem um docinho que ela gosta, ou tem um petiscozinho lá para o cachorrinho. Então, a necessidade, que são os produtos cavalo, atrai, e geralmente, como ele falou, geralmente não. Produto cavalo de referência, ele não te dá lucro, ele traz tráfego, ou para a tua loja, ou para a tua distribuidora. Assim, não vou falar nomes porque não adianta, mas tem uma linha de produtos que... Mas aqui pode... Não, mas assim, questão... Ele vai fazer propaganda e sigilo profissional, né? Sim, lógico. Então, essa multinacional que eu trabalho, ela perdeu competitividade no item cavalo. Marca de extrema relevância. E, no decorrer do tempo, outros produtos, em sequência, começaram a cair também. Então, qual a análise? O vendedor vai lá, esse produto que é o que eu preciso, está com preço fora disposicionado do mercado, e aí ele diz, pô, mas eu não vou comprar esse aqui, mas esses 3 aqui, 4 também, não.
Então, às vezes o empresário, a pessoa não percebe a importância de ter esse puxador. E aí, agora também tem esse ponto importante. Se você não sabe balancear, porque eu vendi tanto desse, não me deixou nada, eu tenho minha conta para pagar. Tá. Eu tenho minha conta para pagar. Então eu tenho que inserir essa outra linha junto ou fazer assim, pô, eu vou te fazer esse preço campeão que tu quer aqui, mas faz um combo. Tu compra isso, isso, isso e isso. É. A gente trabalha, eu também sou publicitário igual o Giovanni, Sim. a gente atendeu muitas agências, muitos supermercados e em todos os ramos assim, a gente acaba atendendo. Só muda de nome, né, Giovanni? Que ele falou de produto cavalo, né? É, Que a gente chama de, em outro segmento tem alguns nomes assim. Aí tem aqueles produtos que a gente, os produtos que a gente põe na altura dos olhos. A curva A, né? Que chama curva A, curva B, entendeu? curva C. Aí os produtos que ficam lá embaixo, né? A Então, gente em farmácia chama os construtores de imagem, que é aquele o produto mega notável que a gente chama, tem a referência de preço, né, as pessoas. Tem os produtos geradores de fluxo, tem os que tem a margem normal. Sim. E tem os geradores de ganho para compensar. Que geralmente a escala dele é menor, mas a margem é maior. Isso, muda de nome, mas a técnica é a mesma técnica. Né? Por falar em supermercado, eu estava lembrando aqui, lá em 97, Opa! 1997... Tinha um ano que eu estava aqui em Santarém. A gente começou a atender uma rede de supermercados em Belém. E o dono, muito visionário, né? Tinha uma rede de supermercados lá e ele disse assim, puxa, o meu melhor dia é sábado. Já pensou se eu tivesse uma semana com 2 sábados? O que a gente podia fazer? Aí, naquela época, todas as carretas de frutas, verduras e legumes, a gente chama de FLV no varejo do supermercado, varejo alimentar, chegavam na terça-feira em Belém. E aí ele teve a ideia de fazer o seguinte, olha, quarta-feira a gente poderia fazer uma boa compra de fruta, verduras e legumes, que chega fresquinho, e faz aquela super feira na quarta e reduz o preço para trazer fluxo de clientes. Aí nós fizemos, em 97, a quarta super feira. A rede de supermercado chamava Nazaré, a rede de supermercado Nazaré, ela existe ainda, e deu certo. Aí ele, nossa, criei um dia que vende mais do que o sábado, que era o dia que vendia mais. Já tenho 2 sábados. Agora eu quero 3. Aí a gente foi criando outras promoções. Aí criou a Quinta Vermelha e depois a Terça do Pescado. Ele ficou com a semana cheia, né? 4 sábados. Eu estava em Belém nessa época, eu lembro dessas campanhas. Foi no sucesso mesmo, realmente. E aí ele foi puxando, virou modelo para o varejo alimentar, depois para a farmácia. É sempre assim, quando você tem uma ideia inovadora, que o mercado vê que dá certo, aí é o benchmarking, né? Isso. As empresas começam a copiar. Então, o processo de inovação, de percepção de oportunidades, ele tem que ser contínuo. Porque o que talvez eu fiz há 10 anos, talvez não, é com certeza, o que eu fiz há 10 anos atrás, que era maravilhoso, fora do mercado, hoje já virou rotina. Então, eu tenho que ter novas ideias, novos processos para que você fique com a empresa competitiva. E aí, aquele processo. Lucro. Às vezes, as pessoas acabam estigmatizando o empresário por ter lucros, mas o lucro é fundamental na economia, porque a empresa vende, tem lucro, né, cumpre toda a sua obrigação e aí ela reinveste em tecnologia, em melhoria de estrutura, e isso aí vai como é um ciclo, né? Você vai desenvolvendo, vai tendo mais ganhos e como um todo o país cresce. Durante, é porque assim, toda instituição, pode ser uma igreja, uma instituição de caridade, o principal objetivo é gerar lucro. Né? Sem lucro não se mantém. A igreja não vai pagar energia, por exemplo, né? Mas assim, igreja, o conceito de lucro seria... não, mas sim, ela precisa ter um saldo positivo. Sim, porque assim, na nossa cultura cristã, a gente meio que o lucro é algo não tão bom. Né? Mas toda instituição precisa gerar lucro. Né? Inclusive, a gente faz nossas análises em farmácia. A primeira coisa que a gente faz na DRE, demonstração de resultado, primeiro o lucro sai lá de baixo, que esses registros aí têm mais de 70, 80 anos, e é a primeira coisa, lá em cima, a primeira coisa é garantir o lucro. Aí para a farmácia a gente tem uma DRE simplificada que é assim, olha, o primeiro e o segundo dia do mês você vai trabalhar para gerar teu lucro. Depois 3 dias você vai trabalhar para pagar a folha. Depois 1 dia você vai trabalhar para pagar o aluguel.
e o resto você vai trabalhar para pagar os fornecedores. Né? E o resto das despesas variáveis, o resto do E mês. geralmente é isso. Mas primeiro garante o lucro. É 1, 2, 3 dias. No mês de acúmulo de impostos, às vezes o lucro fica no último dia. Que você fatura no último dia, 2 dias. Você vê uma empresa, às vezes, vê um faturamento X enorme. Mas o lucro, como ele falou, o lucro é um bichinho bem pequenininho lá. Só olha muito o faturamento que está de fora. às vezes, né? Porque assim, aí tem o faturamento, aí tem a margem de contribuição, que é a diferença entre o que você vendeu e o que você comprou, aí gera margem de contribuição, e da margem de contribuição você tem que abater salário, imposto, tudo. Aí quando vai essa linha que é enorme, aí no final é que é o lucro. Então muitos empresários não têm a gestão e ele confunde faturamento com lucro. Né? Às vezes ele está movimentando, ele está com fluxo de caixa bom, porque ele está comprando, está girando, a mercadoria com prazo grande, ele vende e ele tem dinheiro na mão. Só que esse dinheiro não é dele. É o dinheiro do fornecedor. Aí ele pega esse dinheiro que não é dele e gasta, comprando objetos. Que não tem a ver com a empresa. Então, a confusão entre o CNPJ e o CPF. Aí eu pego o dinheiro que é da empresa ou é do fornecedor, gasto comigo, depois, no giro, vai fazer falta. Aí atrasa pagamentos. A gente ensina o nosso dono de farmácia, nossos mentorados, é assim, qual é a sua média de giro de estoque? O ideal é que a farmácia gire o estoque em 45 dias. Então, essa é a média que eu tenho para girar o estoque. Qual é a sua média de venda? Quer dizer, essa é a média de giro. Qual é a sua média de recebimento desse valor que você vendeu? E qual é a sua média de pagamento? Então, eu tenho que estar casado isso, porque senão acontece. Eu vou acumulando o boleto, chega uma hora, né, não entendi que uma parte desse capital de giro que estava circulando na empresa eu podia tirar, e aí no final estoura os boletos no mês lá na frente. Né? Eu tenho essa máxima. O primeiro funcionário da empresa é o dono, o diretor. Então, ele tem que ter uma retirada que seja proporcional ao ganho dele, né? Porque é até bíblico que o homem usufrua do seu trabalho. Sim, maravilhoso. com certeza. Mas que isso seja um rendimento que não é um caixa ilimitado. Hoje eu quero comprar. E vai pegando da empresa. Isso não pode. Existem exceções que você pega um pouco a mais, aí depois você diminui, você paga, você toma emprestado. Eu acho que tem que funcionar assim. Precisou de uma demanda diferenciada, você toma emprestado do CNPJ e depois você paga. Mas precisa ter essa disciplina no controle de caixa, no fluxo, ela é essencial. Senão a empresa não cresce, não tem como investir, não vai honrar os seus compromissos e ela corre ali um sério risco de entrar ali num declínio, né? Até mesmo de fechamento, de falência, uma série de outras... A gente tem um direcionamento que é assim, a PJ só existe por um motivo. Primeiro, toda instituição tem que gerar lucro. E a PJ existe para fortalecer o PF. Você tem que criar patrimônio e tudo para que um dia, porque a empresa não é filho, empresa a gente vende, filho não vende, né? Então, o futuro de qualquer empresa vai ser vendida ou vai quebrar. Então, ela pode ser super valorizada, vendida, porque um grupo maior comprou e, né, incorporou, e aí está super valorizada, você se aposenta ou monta outro negócio depois, ou vender lá desvalorizada porque o negócio está para quebrar, você vai ter que vender daquele jeito mais barato para não perder, né? O futuro da empresa ou vai ser vendida, pode ser que passe de uma geração para outra, né? Uma empresa consiga fazer a sucessão, passa para a geração seguinte, mas o futuro da empresa ou ela vai ser vendida ou ela vai quebrar. Inclusive, mas tem que valorizar ela. Inclusive, tem alguns dados aí sobre que a primeira geração é muito boa, a segunda, quando passa a terceira e quarta, algumas empresas alguns segmentos começam a cair, né? Mas transformando numa linguagem mais simples que ele falou, que a empresa está para fortalecer o CNPJ, o CPF. Como funciona, né? Modelo perfeito de laboratório. Tem uma retirada proporcional, aí chega no final do exercício, a empresa deu 500 mil de lucro no ano. Quantos sócios tem? Tem 2 sócios. Então, desses 500 mil que deu de lucro, nós vamos tirar quanto para os sócios? Aí você planeja, vê os objetivos. Essa retirada anual, se vai fazer a divisão dos lucros, né? O que acontece nas empresas pequenas que crescem, elas investem 100% do lucro. Então, é um momento de abnegação do CPF, de tirar o mínimo necessário
e reinvestir esse capital, porque esse capital ele vai crescendo, vai gerando mais lucros, aí chega um momento em que essa retirada no final do exercício dá para fazer e não prejudica. Mas no começo o camarada gerou uma mixaria, ele vai e tira. A empresa vai ser empresa pequena a vida toda, mais 100 anos. Mas precisa ter muita disciplina para fazer isso, né? Disciplina. Mas assim, no início, quando a pessoa monta uma empresa, eu estou com quase 10 anos de mercado, mas no início a gente vai empurrando, às vezes a gente... Sim. Tem que primeiro sobreviver no início, primeiro criou lá, vai sobrevivendo, depois ele vai aprendendo muita coisa. Aconteceu também com vocês isso, vocês irem aprendendo com o mercado, as demandas, No meu caso foi total. Imagine uma pessoa que não tinha essa expertise, eu queria ser juiz. Então eu tinha uma empresa que a gente comprou, eu sentei lá e eu não sabia, eu olhando tudo, fingindo que estava sabendo e aprendendo ouvido. E eu acho que uma pessoa que vai gerir qualquer coisa, ela não pode inventar roda. Imagine, você tem uma empresa por pior, por defeito, porque tem. Aí você entra lá e eu sou Deus, eu vou mudar tudo. Você não conhece nada dela. Então você tem que entrar, conhecer. E daí, eu sou uma pessoa extremamente gradualista e ortodoxo. Aí você vai entendendo e vai mudando as peças de forma que não prejudique o funcionamento da empresa. Tem um vendedor meu que tinha um supervisor que tinha um vendedor ruim. E ele querendo mandar o cara embora. Aí eu disse, você tem outro para o lugar? Disse, não. Eu digo, pior do que um vendedor ruim é nenhum. Verdade. Então a gente tem que ter sabedoria para mexer e humildade, porque muitas vezes você, pessoalmente, com a situação, você fica pé da vida. Mas ali você não está agindo o CPF, é o CNPJ, você não é só você. Se eu agir de rompante, numa situação e não pensar na empresa, você vai fazer besteira. Tem problema, com certeza. Você pode até xingar o camarada, depois que ele sair, você pega um saco de box lá né? E desconta a sua raiva, mas na hora ali não pode. E o vendedor é aprendizado todo dia, né, irmão? O Duran puxou um assunto muito importante que é assim. Empreendedor já é otimista por natureza, né? Que se você for fazer muita análise, ele não abre empresa nenhuma, né? Então o empreendedor ele é otimista. E esse otimismo ele também tem a ver com autoconfiança. Autoconfiança é irmã gêmea da arrogância, né? Sim, sim. Se o cara bobear, cai para arrogância, eu me acho e aí deixa de aprender. Mas uma coisa muito importante aí no aprendizado é que a gente reconheça que nós precisamos de mentores. A gente precisa pessoas mais experientes para nos aconselhar. Precisa de um conselho. É até bíblico do livro de Provérbios, né? Se você conhece a si mesmo, conhece o inimigo e cerca-se de bons conselheiros, você vai vencer todas. Então a gente tem a humildade de, quando a gente está na operação, eu não consigo ver. Eu tenho que ter alguém de fora, alguém com mais experiência, outra visão de mercado, para me ajudar aqui a enxergar. Aí a gente está mais preparado aí para os desafios. E a empresa, assim, não tem como... O melhor momento é agora. A gente precisa começar sem estar pronto, né? O empreendedor é um pouco assim. Eu não preciso, se eu ficar me preparando muito, analisando muito, eu não vou abrir e eu vou perder o momento. Então eu começo e vou ajustando. E esse ajuste rápido a gente começa com pessoas. Eu trago a pessoa boa numa área, boa aqui, eu montei um time. E aí depois eu vou colocando o processo, porque a gente não pode começar com... Não tem como começar já com um processo tudo perfeito, né? Ninguém começa perfeito, mas também eu tenho uma coisa comigo, milagres não acontecem, né? Então a gente tem que ter bem os pés no chão. Você tem que, assim, ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Porque no momento que seus pés saem do chão, você faz bobagem, você avança além do que pode. Então, essas duas coisas têm que estar junto, né? Então, eu falo que tem um equalizador. Os momentos ruins, você não se achar o pior do mundo, como está aqui embaixo. E aqui em cima, para você também não achar o dono do mundo, para ele equalizar, para você manter uma racionalidade, uma perspectiva, uma visão. E isso também com a ajuda, né, de empresas, de consultorias. Eu, por exemplo, quando eu fui implantar o WMS, eu contratei uma consultora. Primeiro eu fui em Belém, olhar todo mundo, quem fazia, quem não fazia e tal. Depois eu contratei uma consultoria de Belém, ele vem 2 vezes, inclusive ele continua comigo até hoje, essa empresa da consultoria logística, financeira, auditoria. E aí nós fomos fazer todo o procedimento, que demorou 6 meses para ajustar o WMS, porque
Até assim, uma dessas empresas aí que você falou, plantou da WMS, deu pau e ela teve que reverter. Foi uma maior confusão, um supermercado desse aí, um desses aí. Então eu sou muito cauteloso. Aí a gente estava em vias de mudar para implantar o WMS. Eu vi que não estava perfeito. Eu digo, volta, vamos dar mais 3 meses. Então a gente está percebendo, está bem conhecer. Você tem que conhecer o que você faz, o que você administra. Porque aí você bate o olho. Está errado, você percebe se está tendo algum desvio, ou se estão fazendo besteira, o que for, você conhece. Então, você viveu aquilo ali, você sabe tudinho. Você já passou por aquilo algumas vezes. Então, você tem que ter o que você faz na sua mão. Precisa conhecer realmente o produto. Conhecer. Giovanni, o que você diria para quem quer abrir o seu próprio negócio? Você busca, né, informação, orientação, escolher o nicho, né? Muito bom. É uma combinação dos seus talentos naturais. Pode ser qualquer coisa, pode. Mas nós precisamos conhecer onde é que eu agrego mais valor. Quais são meus pontos fortes? Todos nós temos superpoderes e temos a criptonita também, um dos nossos pontos fracos. E aí... Tudo bem, eu conheço, eu sei. Eu não sou bom de organização. Eu posso trazer um sócio para ser essa organização ou contratar um funcionário para fazer essa organização. E, então, buscar se preparar, mas você nunca vai estar 100% preparado. Começa e vai ajustando. Está muito claro seu ponto forte, seu ponto fraco, aonde você está e para onde você quer chegar. E aí, o sucesso é essas correções diárias. É você abrir mão de tudo. Você acha que a maior lição que eu aprendi é assim, abre mão de tudo. Se é esse o teu objetivo, foca nesse aqui. Aí esquece, a gente passa a maior parte do tempo dando não. E quando o negócio começa a dar certo, muita gente procura você para abrir outros negócios. Continua no teu foco, não desvia. E aí a gente acaba, como você falou agora, a gente conhece no detalhe, porque você está com foco ali, 24 horas você dorme e acorda, só pensa naquilo. Então é atravessar a ponte e queimar a ponte. Ou queimar os navios. Não sei se você conhece essa história de queimar os navios. Não. Essa eu não conheço, Giovanni. Essa também não. Tinha uma fortaleza na África invencível, né? Sim. Ninguém conseguia conquistar. E aí o Império Romano destacou, né, um general para derrubar essa fortaleza na África, né? E quando ele chegou com os navios lá e viu a potência do Império entrincheirado com uma fortaleza lá, eu falei, caramba, a gente está em desvantagem, né? Os sargentos chegaram com ele, general, nós estamos em desvantagem, eles estão em castelo, né? Estão na fortaleza aí, a frota deles é maior que a nossa, o exército deles é 3 a 5 vezes maior que o nosso. O que a gente faz? A gente volta e diz, não, queima todos os navios e amassa todas as panelas. Ninguém come e ninguém tem a opção de voltar atrás. E eles conseguiram, pela primeira vez, derrotar essa fortaleza e não tinha opção. Então, empreender, depois que você identificou, nunca vai ter certeza, você vai ter que dar um salto no escuro um momento, não tem outro jeito, mas procura se preparar. Você vai ter que queimar os navios, não tem volta. Tem um estudo do Sebrae, inclusive a gente usa nas farmácias, quais são as empresas que dão mais certo. Por que elas dão mais certo? Primeiro, a pessoa tem um tempo de preparação maior, se prepara em torno de uns 2 anos para abrir o negócio. Depois que abre, ela está sempre procurando melhorar o produto, ela investe em educação, gestão, está sempre aprendendo, está sempre fazendo a sua equipe se desenvolver e procura o diferencial do mercado. O que eu posso fazer melhor que o concorrente? O princípio da farmácia 10X é o seguinte, eu preciso colocar o cliente no centro, quem sabe é o cliente, a gente não sabe, não tem pretensão de acertar, é o cliente que sabe. Coloca o cliente no centro, entende essa jornada do cliente no processo de compra, de decisão, de tomar consciência daquele produto e oferece um serviço 10 vezes melhor que a concorrência. Naturalmente, você vai atrair 10 vezes mais clientes. Mas quem sabe é o cliente no centro e quem gera emprego, quem movimenta a economia, quem vai fazer o Brasil uma potência são os empreendedores. São os empreendedores que movimentam o país. Não é o governo que cria emprego. São as empresas que criam emprego, né? São os empreendedores. Isso. Walter, o que você diria para alguém que quer abrir o seu próprio negócio? Eu vou contar uma historinha aqui rapidinho.
Depois eu digo quem é e qual é a empresa. Esse camarada, ele nasceu na roça. Trabalhava com o pai batia nele. Com 16 anos ele saiu de casa. Foi trabalhar, acho que foi na empresa de uma oficina, sei lá. Ele perdeu um pedaço do dedo. Depois ele foi ser contínuo de um banco. Com 2 anos, ele era gerente desse banco. Hoje, a empresa dele tem um patrimônio de 820 bilhões de dólares. Para não mentir, o número de funcionários eu não vou falar. Chama-se Bradesco. Amador Aguiar. Então, acaba pegando um bocadinho de coisa que ele falou, né? O empenho, a dedicação, a disciplina e a oportunidade. Uma pessoa comum, ela precisa de uma oportunidade, ela tem que se agarrar. Um gênio como esse aí, ele cria. Aonde você soltar ele, tem um estado de me solte com os lobos e eu serei o chefe da alcateia. Então tem gente que são gênios, né? Uhum. Que ele entra mas a característica é essa, são pessoas incansáveis, disciplinadas, determinadas, com foco. E no começo você tem que ter abdicação pessoal. Então você tem que se esforçar, gastar o mínimo, trabalhar muito. Meu pai sempre dizia, não se começa por onde os outros terminam. Então às vezes o cara está começando, ele quer ter uma lancha, aí ele matou a empresa dele. Então é isso, essa é o dia a dia. Para mim, 2 mais 2 é 4, não tem milagre, tem que trabalhar, tem que conhecer, dedicar dia a dia. Dias de insucesso, tem dia que você vai dormir para baixo, no outro dia você levanta, você vai para cima. E essas pessoas assim, nós somos em tudo, né? Qualquer profissional com essa disciplina, com essa atitude, ele dá umas cabeçadas, mas ele... O empreendedor ele tem uma visão meio diferenciada, né? Ele olha, às vezes, esse cara tem 3% disso aqui da chance. Mas ele tem a confiança, aquilo que o Giovanni falou, não é a soberba, nada, mas ele tem a confiança, ele sabe da capacidade dele, tem 2% de chance, mas ele vai dar certo. E vai dar certo. Ele vai nos 2% e dá certo. Deixa eu contar, também não vou falar, vou falar o nome. Um negócio aqui, um restaurante que abriu aqui, isso há muito tempo atrás, ficava distante, e a gente ia de carro, uma estrada ruim, você sabe, mas não fala o nome. Aí eu digo, Magda... Meu amigo de infância. Magda, vá lá, vamos antes que feche. E eu falei isso para ele, meu amigo também. Sim, no tempo que ele trabalhava em distribuição. Sim. E hoje esse cara é um cara do mundo que eu no meu visão, você vê, né, a pessoa transforma as coisas. Na minha visão, aquilo ali não ia durar 6 meses, porque é um negócio todo e já tem o contrário. Você olha um ponto, um negócio bonito, maravilhoso, mas dá zebra. Vai bombar aqui e deu zebra. Né? Então eu sei também quem é essa pessoa. Meu amigo, Nosso amigo. A gente é quase no mesmo período também. Ele foi um dos primeiros clientes nossos também. A gente fez algumas parcerias no início. E aí eu disse assim, caramba, esse negócio aqui é fantástico, mas é muito distante. É a mesma leitura. E tal. E aí foi, quer dizer, talvez ele tenha ido nos 2%, mas ele sabia do talento dele, sabia da competência, do profissionalismo, na persistência, porque também precisa arriscar. Se não arriscar, não tem como saber se realmente... Senão o cara fica no se eu tivesse feito, ou se eu tivesse, fica no si e acaba não fazendo nada. Só completando, eu vou dar o nome aos bois aí, né? Vai! O Saulo, eu estava no Rio há 2 semanas atrás, fui no restaurante Casa do Saulo, no Museu do Amanhã. Eu fui também, fui lá na de Belém, dele. Que é a Casa das Janelas do Saulo. Casa do Saulo das Janelas, né? Quando eu estava lá, estava uma fila para entrar, eu liguei para ele, Saulo, estou na fila aqui, não vou te botar para dentro. Não, eu faço questão de estar na fila aqui, que é para tirar foto e tudo, eu vibro com seu sucesso. E o Saulo estava, uma vez, quando eu voltei, eu sou de Santarém, passei 20 anos em Belém, e quando eu voltei... O Saulo, a gente é amigo de infância, desde a época que ele era um cara... chips, que ele vendia chips? É porque assim, eu estava em Belém, quando eu vinha de férias, o Saulo estava num negócio, depois ele vinha, estava na TIM, cada hora era um negócio, né? E tudo ele se dedicava muito.
E aí, quando ele montou o restaurante, a gente fazia treinamento, palestra lá para a equipe dele, né? E aí o Saulo, não, tô na luta e tudo mais, tem períodos que vendem mais, tem períodos que vendem menos, na época de chuva, né? É mais difícil para chegar lá. E aí eu passo um tempo, eu encontro o Saulo, quando ele vai apertar minha mão, ele tá tatuado assim no braço, casa do Saulo, ali, porra, Saulo, agora o teu negócio vai dar certo. Porque você chegar a fazer uma tatuagem do braço inteiro, casa do Saulo, vai dar certo. É o cara de atravessar a ponte e queimar, não tinha volta mais. Aquela tatuagem não tinha como tirar. Uma vez eu conversando com ele me falou dessa tatuagem. Ele disse, Jonas, é porque eu levo o prato assim. Então quando eu entrego o prato, o cara vê a minha marca aqui. Sim, sim. Olha a sacada também, né? A gente acompanhou, é sempre assim, toda pessoa de sucesso, tem pessoas que conseguem, como ele e outros, sucesso em nível astronômico, mas toda pessoa que tem sucesso, seja pouco, tem 3, 4, 5 características que são, você tem, né? Que é determinação, foco, disciplina, né? Então... Você chegou a fazer Empretec? Fiz. Eu também Também fui fiz, pretexto. Já fiz EPT, fiz MBA em gestão empresarial. Também fiz. E tem um fator que eu acho que não está na técnica. Você tem a família, o dom. Sabe aquele negócio? Por exemplo, a minha família, todos são comerciantes. Meu avô, meu pai, meus irmãos. Então, tem aquela coisa que você tem. Ou tem gente que já é para música, tem gente que tem dom para empreender. Que ele pega, você tem a técnica aí, ele deslancha. Mas vários desses cearenses aí. O cara chegou, passava fome lá no Ceará, veio para cá, trabalhou na roça, e hoje são pessoas aí bem-sucedidas, dono desses pontos. São pessoas que têm o dom, né? Diz que o judeu brasileiro é o cearense, né? Sim. Onde ele chega... Não, mas sempre no bom sentido, porque eu admiro demais a nação de Israel. Demais, nada contra, só a favor. Mas assim, a capacidade que eles têm, está falando Rockefeller, de desenvolvimento e tudo mais. Os judeus são 0,2% da população e eles são 20% das pessoas mais ricas do mundo. A gente está falando aqui da capacidade, da inteligência, né? E a capacidade deles de sobreviver. Esse povo já passou, não só foi Hitler que tentou, que a gente fala do genocídio do Hitler, eles passaram por 5 tentativas de genocídio durante a história deles, Nabucodonosor, Império Romano, e aí você vai, Rei Armã, então são várias e várias, é um povo que luta, e hoje também, né? Ele é cercado de inimigos de todo lado, não é brincadeira sobreviver. Só para a gente não poderia encerrar um papo desse aqui sem perguntar do Walter, advogado. Pois a vida, Deus escreve a nossa vida, né? Então... E Walter, se você olhar para trás, você vai ligar os pontos, porque na hora, às vezes, a gente não percebe. Mas, assim, da área de direito, você trouxe aquela dedicação de estudar, de aprender. Eu me matava de se estudar. Você não... Aí você trouxe para a distribuição. Então, se você for ver, se ligar os pontos, foi o aquecimento para você ter sucesso na distribuição. Eu estudava tanto, e geralmente o pessoa contava no pré-vestibular, o pessoal diz, vai estudar, não vai para festa. Comigo é o contrário. Tu vai ficar doido, vai pra praia. Porque eu literalmente abdiquei de tudo. Pré-vestibular você estuda 8 horas, a minha meta era estudar mais 8 dentro de casa. Às vezes eu não aguentava, eu dormia, mas 4, 5, tanto que lá em Salvador, eu fiz vestibular, eu passei nas 2 faculdades na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Católica, em colocação muito boa, porque eu me dediquei, eu botei meu, digo, eu vou passar. Foco, né? Foco, aí o foco ele vai servir para tudo aí, né? Eu fiquei branco, barbudo, a turma ficou com medo porque eu estava estudando demais. Ia ficar maluco, né? E não ficou, né? Não, só um pouquinho. Olha, cara, a gente ficaria aqui mais tempo conversando, um papo muito bacana. Queria agradecer a presença aqui. Walter, obrigado por vocês, sabe da sua ocupação, né? Você tirou esse tempo para bater esse papo aqui com a gente te agradece muito. Que bom, prazer é nosso. Você é uma pessoa que tem a nossa admiração por todo o trabalho que você faz na comunidade. E estamos à disposição. Precisar de novo, que tiver uma oportunidade que a gente puder contribuir, a gente vem. Legal. Tá bom? Giovanni, o Walter foi o empreendedor do ano pela revista Vox, lá participou do evento. Como é que foi esse momento na sua vida? Foi... Eu sempre fui muito recluso, eu não tive outros convites, eu não participava, e eu vi que faz parte da nossa história, do nosso legado, que a gente vai deixar esses momentos, né, com as pessoas da nossa comunidade, com os amigos,
da gente ser reconhecido, né? Então, para mim, eu me senti muito realizado, né? Muito honrado pelo convite e passar isso. Eu tenho 2 filhas, né? E passar esse legado para elas, né? Como eu falei lá, né? Que eu aprendi com meu pai, os meus valores espirituais, valores seculares e comerciais, que elas possam, porque eu tenho 52, tenho 40, a gente já tem mais passado do que futuro. Então, que é que eu vou deixar, né? Tinha um amigo que dizia assim, a gente está do meio-dia para tarde. Meio-dia para tarde. E assim, o patrimônio físico, ele pode rapidinho se acabar, né? Então, o que você deixa, né? História, boa história. É verdade. Isso é importante. Então, eu me senti lisonjeado, perdi meu pai. Isso é um pouco em memória do meu pai, por tudo que ele fez, né? Eu perdi ele em 2021. Então, isso para mim, fiquei muito honrado, muito... Acho que é merecido, né, Giovanni? Acho que é merecido. Jonas, aproveitando aqui o que o Durante puxou, é assim, a seriedade que vocês conduzem isso há muitos anos, né, o Prêmio Vox, porque o que acontece? A gente está num país que a gente precisa ajudar a desenvolver, né, para virar um país desenvolvido, em que a gente valoriza demais jogador de futebol, não que não tenha seu valor, valoriza demais celebridades, as influencers, digital influencer e tudo. A gente precisa valorizar mais o empresário. É o cara que está ralando, que está gerando emprego e tudo mais. E o Prêmio Vox é isso. Você reconhece as pessoas que têm um impacto muito grande na sociedade. Esse é um exemplo. Você participar do prêmio e tudo, você está inspirando outras pessoas a empreenderem, outras pessoas a seguir esse caminho de impactar muito forte na vida das pessoas, né? Que acaba sendo exemplo. São quantas famílias que você não está ajudando? Diretamente com os funcionários. E imagina todos os varejos que você está atendendo. É a família de todo mundo que compra com você, que compra com um preço bom, justo, que compra boas marcas. Nossa, se for fazer conta aí, dá mais do que o estoque da Só para o lugar que você falou, né? Em cima disso, na época da pandemia, estava terrível, as pessoas acima de 60, as grávidas, a gente faz tudo, fica em casa, aí chama uma liderança de olha, agora nós vamos cumprir a nossa função social. A gente tem que atender o mercado, as pessoas precisam comprar, e teve um momento que estava assim, falando que ia faltar coisas, né? E aí eu comprei um pouco mais e a gente vai atender, custe o que custar. Porque lá em Jacareacanga, em Novo Progresso, e aqui em outros, precisava ter comida. Já pensou o caos que seria se faltasse? Sim. Então isso é uma das coisas que, além do ganho, tem a sua função, o que você faz pelo mercado, né? Então isso é um valor que não é material, disponibilizar para a pessoa comprar. Então a gente chamou a turma e diz, que no começo a gente estava todo mundo com medo. Sim. Né? Eu mesmo fui muitas vezes trabalhar com muito medo. Então a gente chamou a turma e diz, que não vai fechar não. E a gente não fechou porque é produto de primeira necessidade, a gente não fechou hora nenhuma. Que nem podia, nem farmácia e tal. Então é isso daí, pegando esse gancho. Se a gente for alegando, a gente não sai daqui. Não sai. Giovanni, brigadão aí. O Jonas é irmão. Pai da já, Isa. Né? Isis, como é que tá Isa, Giovanni? Olha, eu fui pai muito tarde, né? Com Sério? 46, né? Pai avô. Pai avô, né? E aí tá sendo um barato, criança muda tudo, né? Vale a pena ser pai. Se você não foi ainda, vale a pena. Eu adiei aí, mas incrível. Assina embaixo. Resgata as energias muito rápido da gente, né? Pra criança. Giovanni, brigadão por ter participado, tirado esse tempo para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, chegamos aqui mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com, nossa 4ª temporada. A gente recebeu aqui Walter Durand, da Durand Distribuidora, e o Giovanni Miléo, da Farmácia 10X. Um forte abraço, até a próxima.